Você consegue ficar sozinha de verdade, sem celular, sem série, sem áudio de ninguém no fundo, por 20 minutos? Não precisa responder. A gente já sabe. Existe uma epidemia silenciosa que ninguém diagnostica porque não dói de forma óbvia. Mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Não no sentido dramático. Não estamos falando de fobia, de crise, de nada que precise de nome clínico numa ficha médica. Estamos falando de algo muito mais cotidiano e muito mais revelador. A incapacidade de ficar em silêncio por tempo suficiente para ouvir o próprio pensamento, sem imediatamente precisar colocar outra coisa no lugar. Você conhece essa pessoa. Você provavelmente é essa pessoa. E o mais interessante é que ela nem percebe, porque preencheu o silêncio tão bem, com tanta eficiência, que o silêncio virou coisa de outro mundo, coisa estranha, coisa que só acontece quando a internet cai e não tem o que fazer a respeito. O ritual é sempre o mesmo. Você chega em casa, tá sozinha, coloca algo para tocar antes de tirar o sapato. Não porque escolheu aquela música, porque silêncio sem escolha prévia é desconfortável demais para nem testar. É mais fácil preencher do que negociar com o vazio. Aí vem o scroll, não por curiosidade, por hábito. Sem destino, sem intenção, sem prazer real. Só movimento, só barulho visual para ocupar o espaço entre você e você mesma. E funciona. Da mesma forma que qualquer anestesia funciona, enquanto dura. Manda áudio para alguém, não porque tem algo urgente a dizer, porque ter voz no ouvido de alguém confirma que você existe, que não tá sozinha de verdade, que tem alguém do outro lado, mesmo que esse alguém esteja assistindo série e respondendo no automático, com aquele que não significa nada, mas é suficiente para segurar você por mais 20 minutos. Funciona. É completamente vazio. Mas funciona. E você aprendeu a não perguntar o custo. O mecanismo por trás disso é antigo e inconveniente. O sistema nervoso foi programado para tratar isolamento como ameaça. Beber sozinho é beber em perigo. Essa equação entrou fundo e não saiu com a idade adulta. Então, quando você fica sozinha numa quarta noite, sem pauta, o mesmo alarme antigo dispara. Não com sirene, com aquela coceira nervosa de que algo precisa ser resolvido logo, de que esse silêncio é um problema a ser consertado, antes que piore. E você resolve. Claro que resolve. Você é incrivelmente eficiente nisso. Só que o que você resolve não é o desconforto, é o sintoma. O desconforto continua lá, intacto, bem alimentado, esperando a próxima vez que o celular acabar a bateria e não tiver carregador por perto. Aí ele aparece de novo, pontual, sem aviso, sem cerimônia. Você passa horas sozinha todo dia, mora com você mesma há anos, dorme no mesmo quarto que você, divide o mesmo espelho, carrega o mesmo corpo para todo lado. E mesmo assim, se alguém te perguntar quem você é quando não está sendo nada para ninguém, você vai demorar para responder. Não porque a pergunta é difícil, porque você nunca ficou tempo suficiente em silêncio para descobrir a resposta. Não porque não quis, porque toda vez que o silêncio chegou, você mandou áudio para 3 pessoas, abriu 4 aplicativos, colocou série para tocar no fundo, inventou uma tarefa urgente que podia perfeitamente esperar amanhã e resolveu o problema antes dele te dizer alguma coisa útil. Você é a pessoa mais eficiente em se esquivar de si mesma que você já conheceu e faz isso com uma elegância impressionante, sem deixar rastro, sem admitir que estava fugindo, sem nunca precisar nomear o que estava evitando. Existe uma diferença que vale nomear. Solidão é estar sozinha e sentir falta. Falta de alguém, de barulho, de movimento, de confirmação de que você existe no mundo. É o vazio que pede preenchimento imediato e você atende com a velocidade de quem já tem o procedimento decorado.
Solitude é outra coisa completamente. É estar sozinha e sentir que finalmente sobrou espaço para você, para o seu pensamento, para a versão de você que não performa para ninguém, porque não tem ninguém assistindo, que não edita a voz antes de falar, que não calibra a reação antes de sentir. Uma é ausência, a outra é presença, só que de você, para você. E a ironia específica é essa. A maioria das mulheres passa a vida inteira buscando ser vista, ser ouvida, ser escolhida, sem nunca ter ficado sozinha tempo suficiente para saber o que de fato quer ser vista fazendo, ouvida dizendo, escolhida para quê. Você não se conhece no barulho, nunca se conheceu. E o barulho está sempre disponível, sempre a um clique, sempre pronto para garantir que você continue assim. O desconforto de ficar sozinha não é fraqueza, não é carência, não é nada que precise de explicação para ninguém, nem de desculpa para você mesma. É só um músculo que nunca foi treinado, e músculo sem treino atrofia, o que não significa que não pode ser desenvolvido. Significa que vai doer no começo, vai parecer inútil, vai parecer que você deveria estar fazendo outra coisa, sendo útil para outra coisa, preenchendo outro espaço que alguém precisa de você. Não deveria, mas ninguém disse que ia ser fácil parar de fugir de alguém que mora dentro de você. A fuga é confortável, conhecida, tem Wi-Fi e tudo. O silêncio, por outro lado, não oferece nada disso, só oferece você. E dependendo de quanto tempo faz que você não fica com você mesma, isso pode ser a coisa mais assustadora do cardápio. Não é fácil? Nunca foi. E quem disse que era, provavelmente nunca ficou em silêncio tempo suficiente para descobrir que não é. Mulher que conhece o próprio silêncio não precisa de barulho para confirmar que existe. Ela já sabe. O trono segue ali. A gente só limpou a poeira hoje.